Olá, estudantes, professoras, professores, diretoras, diretores e vice-diretores. Todos bem? Todos em casa, cuidando de si, de suas famílias? Ótimo! Estamos nos reencontrando mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. E antes da gente entrar diretamente no nosso assunto da aula de hoje, eu quero fazer uma lembrança de um assunto que a gente já trabalhou. Lembram-se quando a gente conversou sobre relato pessoal? Lembram que era a estrutura de um texto que a gente registra ou fala, relatando experiências que a gente viveu? O relato pessoal é isso, a gente contar as experiências que a gente viveu. A gente encontra relatos pessoais nas nossas conversas do dia a dia, quando você encontra um amigo, imagine quantos relatos pessoais não vão surgir depois da pandemia, né? Você vai reencontrar aquelas pessoas que estão tão distantes e contar as situações que você viveu. Então, esse gênero foi tratado há um tempo atrás. E aí eu me lembro, acho que vocês lembram também, que eu perguntei, assim, que sugeri, na verdade, que se alguém quisesse fazer a tarefa de casa e enviar para a gente conhecer, ia ser bem legal. E foi isso que aconteceu. A gente recebeu um relato pessoal, o relato pessoal da Matilde. A Matilde mandou um relato sobre essa imagem aí, ó. É a imagem do casamento dela, uma fotografia do casamento dela. Ela não relata exatamente a experiência da noite, do evento do casamento, né? Ela não conta como foi esse dia. Ela conta o que é tirar foto. E no relato dela, ela vai falar exatamente sobre essa experiência, de quando ela viveu, na época que ela viveu essa situação do casamento, o que era fazer foto, ou, como ela está contando bem explicadinho ali, tirar retrato. Né? Então a Matilde e o José, na verdade do casal, só a Matilde é estudante da professora Josiane, lá da Escola Municipal Vila São José. A diretora da escola é a Conceição e a vice-diretora a Rosiane. E aí a gente vai ouvir o relato dela, porque ela fez como tarefa em áudio e mandou para a professora. E a professora, quer dizer, ela mandou para o grupo, para os colegas. Olha que legal compartilhar o relato pessoal assim. E aí a professora, ela autorizou, óbvio, e a professora nos enviou o relato da Matilde. Vamos ouvir? Tá aí a minha foto no grupo. Pessoal, isso aí é sobre o trabalho da escola, viu? Eu só coloquei porque tem que cumprir o dever, né? Foto antiga, que na época nem se falava foto, falava retrato. Ai, você vai tirar retrato quando você for casar? Vou ver se eu consigo uma pessoa para tirar retrato. Quando os meninos iam fazer o alistamento, tirava o retrato lá que diz, né? Diziam. Daí chegava tudo contente. Eu tive até que tirar retrato. Daí já vinha um primo, um tio e falava assim: o retrato seu vai servir para espantar o chupim do arrozal? Porque lá quando a gente planta o arroz, o chupim vem arrancar tudo, né? Ele fica cantarolando lá nas árvores, daí espera o roceiro ir embora para casa à tarde, descansar, ele vai lá e arranca o arroz da cova antes de nascer, já para ele comer, né? Daí o pessoal faz uns bonecos lá e finca no meio do arrozal para espantar o chupim. Então, quando um tirava retrato, dizia: será que vai servir para espantar o chupim? Vamos levar lá no arrozal. Era mais ou menos assim. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. E aí, apreciaram? Gostaram do que ouviram? Eu quero agradecer muito a Matilde por ter enviado esse áudio, esse relato pessoal. Hoje a gente nem dá tanto valor para as fotografias como se dava na época em que se chamavam de retrato, né? Até o retratista, até a profissão desse fotógrafo era enxergada de outra forma. Então, muito obrigada, Matilde, pelo relato, pela história que você nos conta. E é isso aí, é isso mesmo que a gente tem que fazer, essa troca de mensagens que a gente faz, essa troca de informação, de experiência, é um exercício importante
para a nossa oralidade, para a nossa escolha de palavras, para conhecer sobre o outro. Muito obrigada, Matilde, muito obrigada mesmo, professora, por ter enviado e a gente aproveitado ainda e aprendido ainda mais com essa experiência, ok? Muito obrigada. E aí, na continuidade da nossa aula, depois de ter ouvido o áudio da Matilde, dessa experiência dela com as fotografias, a gente vai conversar um pouco sobre a reflexão de hoje. Hoje eu trouxe como reflexão uma conversa muito importante, valiosa. O mês de outubro está aí, seguindo, mas ele tem uma informação muito importante, séria, valiosa sobre esse mês que a gente não pode deixar passar em branco, certo? Mas para a gente conversar sobre essa informação, eu queria que vocês apreciassem um poema. E quem eu trouxe para narrar o poema foi essa professora aqui, ó. O nome dela é Isabel Oliveira. Ela é artista, pesquisadora e professora de práticas artísticas e teatro na Escola Municipal Sei Belmiro César. Além desse trabalho na escola, né, como professora, ela é articuladora do coletivo Emiuá. Emiuá é uma língua, é a expressão de uma língua iorubá, uma das línguas africanas, das tantas línguas africanas. E Emiuá representa estou presente, né? Tem esse significado. Então, como articuladora desse coletivo, como artista e como professora e mulher negra, que é a professora Isabel, eu a convidei para fazer essa declamação. E quem eu trouxe? Óbvio, o poema de ninguém mais, ninguém menos que Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, poetisa negra, mulher negra, vai declamar para nós, aliás, escreveu o poema que a professora Isabel vai declamar para nós, que fala do ser mulher. Será que vocês já estão fazendo relação, já estão levantando hipóteses sobre qual será o nosso assunto de hoje, o tema central da nossa aula? O poema chama-se Na Mulher, o Tempo, e a gente vai apreciar. Vamos lá? Na mulher, o tempo. A mulher mirou-se no espelho do tempo, 1000 rugas. Sós visíveis sorriram, perpendiculares às linhas das dores. Amadurecidos sulcos atravessavam o opaco e o fulgor de seus olhos, em que a íris, entre o temor e a coragem, se expunha ao incerto vai-e-vem da vida. A mulher mirou-se no espelho de suas águas, dos pingos lágrimas da plenitude da vazante. E no fluxo e refluxo de seu eu, viu o tempo se render, viu os dias gastos em momentos renovados da esperança nascitura. Viu seu ventre eterno, grávido, salpicado de 1000 estrelas, só as contáveis estrelas, em revitalizado brilho. E viu que nos infindos filetes de sua pele, desenhos, louvores nasciam do tempo de todas as eras, em que a voz mulher narrou de seu silêncio, de tanto gritar, acordou o tempo no tempo. E só ela, a mulher, alisou as rugas dos dias e sapiente adivinhou. Não, o tempo não lhe fugiu entre os dedos, ele se guardou de uma mulher outra. E só, não mais só, recolheu o só da outra, da outra, da outra, da outra, fazendo solidificar uma rede de infinitas jovens linhas cozidas por uns ancestrais. E rejubilou com o tempo guardado no templo de seu eternizado corpo. O que acharam? Gostaram? Pode ser que algumas pessoas, alguns dos estudantes pensem assim, a professora vai dedicar o poema para as mulheres. Não, o poema é dedicado para todos nós e todas nós mulheres e nós que somos filhos de mulheres, né? Ou pais e mães de mulheres, irmãos, amigos. Por que é tão importante? Prestaram atenção? O poema fala da mulher se olhando no espelho e se reconhecendo e se percebendo, né? Identificando marcas do tempo, identificando as experiências, identificando as formas, identificando tudo que ela viveu, as vivências ali que o nosso corpo vai mostrando pra gente. A gente conta uma história, né? E aí eu trouxe esse poema porque é ele que vai fazer o link com a temática da nossa aula de hoje.
Vou continuar mostrando mais uma imagem. Vamos ver se vocês relacionam. Sobre o que a professora Fabíola está querendo conversar. O que vocês acham desse laço de fita rosa? Ele traz para vocês alguma informação? Ele traz para vocês alguma referência? Mais um pouquinho. E esse outro? Aqui nós já temos uma combinação, mais uma vez com o laço rosa, mais uma informação. Uma pergunta. Você sabe o que é o Outubro Rosa? Orgulho Rosa? Hashtag laços que abraçam. E aí? Você já conseguiu relacionar com o tema? Bom, eu espero que tenha relacionado sim, porque ali eu já tenho até a expressão que eu quero chamar a atenção. Outubro Rosa. E é claro, essa cor rosa relacionada à mulher, por questão histórica, e a gente pode discutir um monte de coisas sobre isso, mas é também por um elemento muito importante que é o quanto nós cuidamos dos outros, o quanto o ser mulher é cuidar do outro. E aí, como é que a gente para conversar sobre isso sem cuidar da gente? Sem olhar para a gente? Olhar no espelho e olhar para os sentimentos que não aparecem no espelho, né? Então, nossa temática hoje é sobre o Outubro Rosa. E o que é que a gente vai conversar sobre isso? Primeiro, uma informação importantíssima. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres. No Brasil e no mundo, só perde para o câncer de pele não melanoma. Cerca de 28% dos novos casos de câncer a cada ano é câncer de mama. Existe tratamento para câncer de mama. E quando diagnosticado cedo, as chances de cura são altas. Estão fazendo as relações? Conversamos sobre a mulher no tempo, se olhando no espelho e se identificando. Estamos falando de Outubro Rosa e chegamos numa informação sobre câncer de mama e que, além de ser o mais agressivo no sentido de mortalidade, né, o quantos casos são identificados no Brasil e no mundo, ainda a informação de que quando diagnosticado cedo, ele tem cura, ele tem tratamento. Como será que tudo isso está se relacionando? Com aquele lacinho rosa, com a ideia de cuidado, de cuidar, né, do feminino, do ser mulher. Muito bem. Para quem não sabe exatamente o que é o Outubro Rosa, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu trouxe este folheto. Como ele está muito pequeno, como a imagem é pequena e as letrinhas pequenas, eu trouxe ele dividido em começo, meio e fim. E aí a gente vai, como se fossem recortes, a gente vai olhar para cada um, ok? Então vamos lá, leitura desse folheto. A primeira parte é a parte de cima, ó, aquela ali que eu deixei em destaque na miniatura do folheto. Nela nós temos a seguinte informação. Outubro Rosa, movimento mundialmente conhecido de prevenção ao câncer de mama, iniciado na década de 1990 nos Estados Unidos da América e que chegou ao Brasil em 2002. Projeto Vida e Saúde, Mulher, Conheça Seu Corpo. Todas essas informações, lá do início do folheto, já fazem a gente entender informações importantes sobre o assunto de hoje. E no meio do folheto? Olha lá na região central do folheto nós temos um texto um pouco maior, mas dividido em tópicos. Diz assim: independente da idade, se houver qualquer alteração persistente nas mamas, procure um médico. O autoexame não substitui o exame realizado por um profissional de saúde, médico ou enfermeiro. Tenha hábitos de vida saudável, evitando obesidade, alimentos gordurosos e ingestão alcoólica excessiva. Sua participação é importantíssima. Se detectado bem no início, o câncer de mama tem cura em quase 100% dos casos. Recomenda-se que a primeira mamografia seja feita a partir dos 35 anos. Aos 40 anos, faça a mamografia anualmente. Então a gente tem aqui uma lista de informações. O que mais? Chegamos na parte final do nosso folheto. Olha lá, ó, diz respeito a esta parte em destaque na miniatura ali, ó. Lá no finalzinho do folheto tinha umas duas últimas informações sobre o conteúdo central. Um sinal ou sintoma isolado indica uma suspeita.
sempre procure um médico para um melhor diagnóstico. E aí, o nome das empresas que apoiam essa campanha, né? Que foram responsáveis por este folheto, pela produção deste material. Ok? Será que nós compreendemos bem toda a mensagem desse texto? Vamos analisar? Então nós vamos agora por partes de novo, mas agora vamos, como a gente sempre faz, tentando responder perguntas, que é na hora que a gente faz perguntas para a gente mesmo que a gente consegue ver se entendeu a informação. Então vamos lá. Compreendendo o texto. O que é o Outubro Rosa? Essa informação está no folheto? Vamos verificar? Está aqui, ó, onde eu destaquei. Outubro Rosa é um movimento mundialmente conhecido de prevenção ao câncer de mama, iniciado na década de 1990 nos Estados Unidos da América e que chegou ao Brasil em 2002. Então, Outubro Rosa trata-se de um movimento de prevenção ao câncer de mama. Essa informação está nesse texto. Vamos para frente. Próxima pergunta. E onde o Outubro Rosa, eu coloquei entre aspas porque é a expressão que dá nome ao movimento, ele é conhecido? Onde ele é conhecido, né? Mais uma vez está nesse trechinho em destaque, ó. O Outubro Rosa é conhecido no mundo. A informação está já na primeira frase. Movimento mundialmente conhecido de prevenção ao câncer de mama. Certo? Continuando. Próxima pergunta. O Outubro Rosa iniciou no Brasil? Essa informação também está aqui. O Outubro Rosa, ele é um movimento mundialmente conhecido de prevenção ao câncer de mama, iniciado na década de 1990 nos Estados Unidos da América e que chegou ao Brasil em 2002. Então a resposta é que ele não iniciou no Brasil, iniciou nos Estados Unidos da América e mais tarde veio para o Brasil, né? Mais de uma década depois. Ok? Muito bem. O que mais esse texto traz? O texto traz uma informação que diz: mulher, conheça seu corpo. Tá ali, ó. O que será, considerando o movimento Outubro Rosa, que esta frase quer dizer? Mulher, conheça seu corpo. Qual será o significado dela? Se a gente lembrar do poema que a gente ouviu lá no início da professora Isabel, quer dizer, declamado pela professora Isabel, mas de autoria de Conceição Evaristo, a gente vai identificar que está falando sobre se autoconhecer, se observar, se olhar. Então aqui a gente está falando de precisar conhecer o próprio corpo, saber quando ele não está bem, quando ele não está funcionando corretamente, adequadamente. As mulheres precisam conhecer seu corpo, percebendo quando algo não está certo com ele. A gente é dona do nosso corpo. A gente sabe quando a gente não está se sentindo bem, quando a gente não está se sentindo saudável. E a gente precisa identificar quando surge uma bolinha, quando surge uma manchinha, certo? Quando surge uma dor. Essas coisas que não estão naturalmente esperadas, né? A gente não quer que sejam assim, podem ser doenças e a gente precisa saber disso, estar atento e procurar ajuda. Então, conhecer o corpo é se conhecer, né? Conhecer seus movimentos, conhecer suas formas, conhecer como ele funciona, ok? Muito bem. Não terminamos ainda. Vamos para o meio do texto. Lá no meio do folheto tinha essa informação. Sobre o que tratam esses 6 aspectos, então? Tinham essas 6 informações lá, ó. Sobre o que essas 6 informações dizem, tratam. Qual é a informação central de cada uma delas? Vamos olhar? Quando a gente leu lá no início, a gente pode até ler agora mais uma vez, mas quando a gente leu lá no início, a gente viu que se tratavam de informações e orientações para a prevenção ao câncer de mama. O primeiro diz que, independente da idade, se houver qualquer alteração persistente nas mamas, procure um médico. Então, olha a importância de conhecer seu corpo. O autoexame não substitui o exame realizado por um profissional de saúde. Então, tem que procurar um médico ou um enfermeiro. Tenha hábitos de vida saudável. Então, aquele cuidado com a obesidade, com alimentos gordurosos, com a ingestão excessiva de álcool. Sua participação é importantíssima, é você quem tem que estar cuidando desde o início. Se você perceber qualquer alteração, procura um médico, porque diz ali, o câncer de mama tem cura em quase 100% dos casos, se detectado bem no início. Recomenda-se, e olha bem a informação, recomenda-se, não é obrigatório,
mas que a primeira mamografia seja feita a partir dos 35 anos e que aos 40 e a partir dos 40 se faça anualmente. Olha as informações e orientações para as mulheres, mas não diz respeito às mulheres, mas não são só as mulheres que têm que estar informadas, né? Elas precisam também de apoio das pessoas que convivem com elas e que as oriente para ter esse cuidado. Ok. Continuando, a gente tem mais uma leitura ali para a gente pensar. Ó, como que a gente sabe quais as informações aqui são orientações? Algumas são só informações para conhecimento, mas outras são orientações para a mulher seguir. Como é que a gente sabe? Vamos identificar? Existem informações ali em que há verbos imperativos, indicando o que o leitor deve fazer. Já acharam em quais? Olhem bem, ó. Nós vamos olhar com calma e identificar. Procure um médico. Olha o verbo no imperativo, a gente já conversou sobre isso lá em umas aulas iniciais sobre cartaz. No folheto, nesse tipo de texto aqui, também, quando vem orientação, se eu estou orientando a seguir uma informação que eu estou passando, eu uso o verbo no imperativo. Procure um médico. Tem mais uma. Olhem só. Tenha hábitos de vida saudável. Faça a mamografia anualmente. Então essas palavras escolhidas para esse texto ajudam a gente a perceber que tem orientações para serem seguidas sim. Ok? Lá no finalzinho então do nosso folheto tem a seguinte informação. Um sinal ou sintoma isolado indica uma suspeita. Sempre procure um médico para um melhor diagnóstico. Será que essa informação em destaque é um alerta ou é uma orientação? O que é que você acha? Está chamando atenção para alguma coisa séria ou está só te orientando para seguir uma informação? O que é que você acha? Se você acha que é um alerta, está certo. Está dizendo um sinal ou sintoma isolado indica uma suspeita. Esse é um alerta, ó. Sinal ou sintoma isolado. E sempre procure um médico, ó. Sempre procure um médico. Está orientando. Então esta informação ali tanto dá informação como orienta, ok? Tanto alerta como diz o que você deve fazer, certo? Muito bem, estávamos até agora fazendo a leitura deste texto aqui, que é um folheto. Apesar da nossa temática central ser o câncer de mama, o Outubro Rosa, eu trouxe para a gente fazer a leitura de um folheto, de um gênero textual. E é esse aqui. Você já imaginou que o texto, esse texto que você pega, às vezes, eu já peguei, por exemplo, no sinaleiro, né, quando o carro para, as pessoas entregam dentro do carro, fazendo propagandas. Eu já peguei na frente de lojas, andando na rua, dentro de consultório médico, tem alguma coisa que me chama atenção, eu pego, ou de algum outro escritório, alguma empresa, né, que você entra, tá lá um folheto, você pega para ler. É isso aí, é um gênero textual. Ainda há pesquisas que dizem que se a gente prestar atenção, dentro dele tem gêneros também. Às vezes dentro de um folheto tem informações verbais, não verbais, tem quadrinhos, tem poemas. Sim, porque ele acaba sendo até uma forma de divulgar as informações e outros gêneros textuais, né? Mas vamos olhar hoje só para o folheto, vamos prestar atenção. Antes da gente conversar mais sobre ele, sobre este gênero e sua estrutura, vamos prestar atenção na escrita da palavra? Eu gosto sempre que vocês olhem para isso. Olha a palavra folheto. Já calcularam o número de letras, número de sílabas? Essas informações a gente já conhece. Folheto. 3 sílabas. Folheto. Aquele exercício que a gente já fez de movimento da boca. Folheto. Né? Quando sai o ar, a cada sílaba, a gente marca um pedaço da palavra. A gente também tem letras, porque são elas que formam as sílabas. E essa palavra tem 7 letras. F-O-L-H-E-T-O. Folheto. Sempre importante a gente fazer esse exercício, principalmente quem está naquele comecinho do entendimento da leitura e da escrita. Pega a palavra, tenta descobrir quantas sílabas, conta o número de letras. Isso ajuda você
Ajuda você no conhecimento de outras escritas, ok? Muito bem. Como a gente já conversou, o folheto, então, é um texto que a gente pode receber assim, ó. Olha a pessoa entregando lá no sinaleiro, entregando folhetos nos carros. Ou de mão em mão, as pessoas divulgando material, divulgando uma propaganda, uma campanha, né? Ou ainda colocado em balcões, em estandes, eu não lembro o nome, de uns porta-folhetos assim, né? Que você pode display é uma palavra que não é brasileira, que você pode ir lá e pegar o seu também, né? Na agência bancária tem. Então esses são os exemplos de folheto. Sendo o folheto um gênero textual, a gente também tem que entender ele, entender tudo isso. A partir dessas imagens, dessa leitura que a gente fez, vamos pensar um pouquinho. Folheto. Quem será que produz o folheto? Para a gente saber essa resposta, a gente precisa pensar numa outra pergunta. Para quê? Qual finalidade? Quando a gente junta essas duas informações, a gente consegue descobrir uma resposta que nos ajuda bastante. Quem produz está ligado a para que produz. E aí, a gente olhando para o folheto, a gente já sabe, ó, qual a finalidade? Divulgar um movimento que trata de vida e saúde, passando orientações, ó, e tem um público-alvo, que é a mulher, certo? Então, com todas essas informações, a gente já sabe quem é a pessoa que produz, se é que é uma pessoa, né, ou é a empresa, ou a entidade, a instituição, quem é que produz esse gênero textual? E qual a finalidade dele? Muito bem. O folheto é um gênero que apresenta informações sobre produtos e serviços com o objetivo de incentivar seu leitor a adquiri-los, ou divulgar ideias e opiniões com a intenção de mudar o comportamento do seu leitor. É o caso deste que nós lemos. Ele está falando de uma campanha, ele não está divulgando um produto para ser comprado, mas sim uma ideia. A ideia de se cuidar, né, de se proteger em relação ao câncer de mama e antecipar o tratamento. Quanto antes, mais chance de cura, não era isso que dizia? Então esse gênero, ele tem como produtor, como quem elabora ele, a instituição que cuida da saúde. Então as instituições preocupadas com a saúde da população, no caso da população feminina, é que vai produzir esse material. E tem como finalidade a proteção, o cuidado com a saúde, certo? Divulgar uma ideia e convencer as pessoas em relação a essa ideia. Muito bem. E por onde circula, né? Para quem que é produzido? A gente também já viu. Ele circula de mão em mão, ó. Pode ser feita de corpo a corpo, como está acontecendo ali, ou distribuída em displays, em balcões, desde que seja um espaço com grande circulação de pessoas, para que as pessoas possam receber. Se a gente prestar atenção, nesse momento especial que a gente está vivendo, quem já está circulando pelos espaços porque tem que trabalhar, ou precisa ir num consultório médico, ou mesmo ir a uma agência bancária, enxerga esse movimento, já sabe o quanto pode ser perigoso agora receber esses panfletos, né, esses folhetos. Agora é um momento que a gente tem que se cuidar e se proteger muito em relação à contaminação. Mas a gente sabe que esta é a forma, tá? De mão em mão, distribuindo, deixando ali disponível para a própria pessoa pegar, né? Para qualquer pessoa recolher, pela curiosidade, pelo interesse na leitura. Tá? Então a gente já sabe que ele tem uma intenção, que é divulgar uma ideia. Ele é produzido por quem quer que essa ideia seja divulgada. No caso deste, são as instituições de saúde. Ele é divulgado de mão em mão, ou distribuído para as pessoas mesmas buscarem em lugares de grande circulação, certo? Vamos relacionar? Quem já escutou, agora mesmo eu usei outra palavra em vez de folheto, eu usei a palavra panfleto. Além de folheto, a gente tem o panfleto, que a gente já vai ver, o folder, que é aquele outro gênero, outra forma de divulgar a mesma intenção, o mesmo gênero textual, mas num outro formato. A diferença é muito simples. O folheto é inteiro, o folder tem dobradura. É só essa básica diferença. Simples, mas os dois têm a mesma intenção, a mesma finalidade, o mesmo objetivo, ok? Além do folheto e do folder, o panfleto, que eu disse agora há pouco, e um nome que é estrangeiro, mas que já está sendo bastante usado por nós, que é o flyer.
Flyer também é um tipo de folheto, tem a mesma ideia. A diferença está na origem da palavra, nas épocas e nos espaços onde elas foram criadas, elaboradas ou usadas, ok? Mas a gente vai conhecer, reconhecer no mesmo gênero com esses diferentes nomes. Bastante informação, né? Então, quando a gente chega nesse estágio de professora, quanta coisa, é hora de parar e registrar. Então vamos lá? Vamos registrar no nosso material, no nosso caderno, qual é o gênero textual folheto. Podem anotar.
Ok, registrado. Muito bem. Então vamos continuar a nossa conversa sobre folheto. Acho importante a gente entender também o nome, a palavra folheto. Vocês já perceberam alguma semelhança sonora com outras palavras? Você já pensou sobre isso? Quando a gente pensa na nossa língua portuguesa, a gente pode sim identificar que uma palavra pode ser formada a partir de outras. É o que acontece com o nome folheto. Olha o que eu vou chamar a atenção de vocês. Primeiro, a parte folha. Olha as 4 letras iniciais. Não chegam a formar uma sílaba, hein? Folha. Ok? E o finalzinho, eto. Folheto. Tem 2 pedaços ali que a gente precisa conhecer. Na verdade, esses 2 pedaços dizem respeito ao seguinte. O folha vem da palavra folha. Folha de papel, no caso, né? Não a folha de árvore, mas a gente está falando da folha de papel. A partir da palavra folha, se pensou na palavra folheto, com um final eto. Essa palavrinha eto, ela não denomina nada, ela não dá nome para nada, mas ela completa outra palavra no sentido diminutivo, dando para ela uma ideia de redução, de tamanho menor. Não tamanho menor no sentido exatamente da palavra, mas do assunto que ela trata, ou do que ela denomina. A gente estava falando de uma folha de papel menor. Folheto é uma folha de papel pequena. Não uma folhinha pequenininha, mas menor que um livro, menor que um cartaz, menor que uma página inteira de um livro. Ela não muda tanto no tamanho, talvez dimensão um pouquinho menor, mas ela cabe muitas informações. Por isso ela é chamada de folheto. Cabe numa única folha todas as informações que poderiam caber em várias folhas. Então é uma redução do sentido de folha de um livro, folha de um material, uma revista, certo? Por isso folheto com a ideia de uma folha menor, com a mesma quantidade de informações ou com a mesma informação completa num tamanho menor. Esse finalzinho eto faz a ideia de diminuição. Então, por isso o folheto está se referindo a isso, ó, várias informações em uma folha, né? Aqui uma pilha de folhetos. Para ajudar vocês a entenderem, pedacinho, estou chamando de pedacinho da palavra, né? Na língua portuguesa tem um nome técnico, se chama sufixo, vem no final. Então esse pedacinho final da palavra folheto aparece em outras palavras, olhem lá, ó. Aparece em livreto, que quer dizer um pequeno livro. Em saleta, olha como ela varia, o eto vai para o feminino, eta. Saleta, que também é uma pequena sala. Ou lembrete, que é aquela lembrança que a gente precisa ser assim rapidinha, vou deixar um lembrete aqui, sabe? Só aquela anotação, aquele registro para não esquecer. Então ela não é uma lembrança muito grande, é um lembrete. Então a ideia de diminutivo, não só em relação ao tamanho, né, letrinha, não, é na ideia do conteúdo que ele tem, certo? Então esse pedacinho final, esse sufixo que eu apresentei para vocês, ajuda a formar palavras. E foi isso que eu mostrei ali. A palavra panfleto com essa informação. Ok? Vamos para frente com uma atividade? A atividade que a gente tem agora é a seguinte. Vocês vão copiar e responder completando as palavras sobre o que a gente conversou hoje. A gente conversou hoje sobre panfleto, que é o mesmo que folheto, que é o mesmo que folder, que é o mesmo que flyer. Só que eu trouxe apenas 3 dos nomes dos gêneros que a gente trabalhou para você completar com a sílaba inicial. Aí eu quero que você faça esse exercício de memória, se é mais do que lembrete, uma lembrança, e complete as palavras panfleto, folheto e folder que estão ali, ok? Tempinho para você registrar e copiar.
Conseguiram? Simples, né? Fácil. Voltando um pouquinho das folhas do teu caderno, se você anotou alguma coisa, você já lembra. Se você não anotou, que tal agora pesquisar no dicionário? A gente já fez uma aula sobre dicionário. Vai lá e tenta descobrir quais são as sílabas iniciais da escrita dessas palavras. Lembrando que uma começa com P, panfleto, a outra com F, folheto, e a última também com F, folder. E aí descobrir se você escreveu corretamente, ok? Meus amores, a aula está encerrando por aqui. E aí eu trouxe para vocês esta belíssima obra de Pablo Picasso, um pintor espanhol. Quero que vocês olhem para ela. O nome da obra é Mulher em Frente ao Espelho. Essa obra, ela diz muito sobre o que a gente conversou hoje, né? Está na hora de a gente se olhar, da gente cuidar da gente. Aliás, passou da hora. Vamos prestar atenção, vamos ser cuidadosas com a gente mesmo. Quem já andou de avião e quem ainda vai andar já fica sabendo dessa história, se já não sabe. Quando a gente entra no avião, as primeiras orientações dos comissários de bordo são que a gente, se tiver alguma instabilidade no voo, que eles vão liberar a máscara de oxigênio. E aí diz assim, coloque primeiro em você, para poder depois colocar nos outros. E sabe por que dessa dica? É porque você tem que se salvar primeiro. Só se você estiver bem, você consegue salvar as outras pessoas. E isso é fato, né? A hora que acabar o oxigênio no teu cérebro, você perde a noção de tudo e você não consegue fazer mais nada. Então, primeiro coloca a máscara para você ajudar os outros. E essa simbologia vale também sobre a nossa saúde. Nós que temos historicamente essa cultura de cuidar do outro, está na hora de cuidar da gente. De tudo. Cuidar de tudo. Cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional também. Se ame. Ok? A gente só é feliz quando a gente ama a gente primeiro. Fiquem bem e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!